Na noite de 2 de setembro de 2018, um domingo, a notícia Museu Pega Fogo foi anunciada. Infelizmente, um incêndio de grandes proporções destruiu praticamente todo o museu e o acervo. Nada mais triste saber que um acervo histórico e científico acumulado ao longo dos anos foi destruído. O museu deveria ter no mínimo uma brigada de incêndio local, mas um triste e vergonhoso fato para a cultura e a ciência no Brasil. Oi galera, meu nome é Marcelo e eu vou estar gravando aqui mais um vídeo no canal e eu vou estar falando sobre o luto. A gente perde um museu que foi algo muito importante, né? 200 anos atrás ele foi construído com traficantes de escravos, foi passado pela família real depois. Eu vou ler aqui um pouco que eu escrevi sobre o museu. E eu só consegui achar imagens no YouTube mesmo sobre o museu, então vai ficar assim mesmo. Vamos nessa. O museu era muito importante na história brasileira e mundial, pois lá havia objetos históricos com bilhões de anos, como por exemplo ossos de dinossauros, sem esquecer da Luzia. Havia a maior coleção egípcia da América Latina, e por isso eu irei dizer um pouco sobre esse belo museu. Para adultos como para crianças, o acervo ou material exposto no museu é muito interessante, e um passeio ao local pode se tornar uma aula sobre os inúmeros ramos da história da natureza. Mais do que uma atração exótica para olhos curiosos, é um precioso acervo de estudo científico e do conhecimento humano. E o prédio carrega também uma interessante e longa história por trás de si, sendo que já foi a antiga moradia dos réis, quando então era chamado Paço Imperial de São Cristóvão. Meteoritos e múmias fazem parte do acervo. O museu abriga um acervo histórico e científico de história natural, contendo fósseis de várias partes do mundo, esqueletos de enormes dinossauros, indumentários de índios de várias partes do mundo, múmias e esquifes egípcios, equipamentos e armas de civilizações primitivas e vários objetos e referências a indígenas brasileiros. O enfoque da atenção de cada visitante depende da área de interesse. Exatamente na entrada existe um enorme meteorito encontrado no século XVIII, pesando mais de 5 toneladas. Ao caminhar pelo museu, nos deparamos com uma sala especialmente dedicada à cientista Berta Lutz, que também foi pioneira na luta pelos direitos das mulheres. Já em outra sala, existe em exposição um gravador primitivo, fabricado na companhia de Thomas Edison e utilizado por Roquete Pinto, que fez várias gravações de cantos e cerimônias indígenas. O museu também conta com um enorme acervo de animais empalhados, tanto da fauna brasileira como de outros países, inclusive enormes animais como tigre e elefante. Certamente esses animais e todos os objetos e itens são ou foram objeto de estudo de pesquisadores e continuam a ser um acervo de pesquisa científica. Mas para quem quiser ver alguns animais vivos, ao lado deste museu existe o Zoológico do Rio de Janeiro, com entrada muito próxima e dentro do próprio parque da Quinta da Boa Vista. Dinossauros. Uma das mais interessantes atrações do museu são os enormes esqueletos de dinossauro, que realmente impressionam. Eles são mostrados sobre plataforma que simulam o solo e arredores do local onde viviam em tempos pré-históricos. Índios de diferentes civilizações em exibição. Em várias aulas do museu estão expostos indumentárias e objetos das mais diferentes civilizações e nações, povos e culturas, algumas que ainda existem e outras que não existem mais. A foto... aqui peguei do lugar. Sobre o prédio do museu. Situado na Quinta da Boa Vista, bairro de São Cristóvão, este palácio, em estilo neoclássico, foi a antiga morada de Dom João VI e depois de Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando então era chamado Paço Imperial de São Cristóvão. Dom João VI, quando veio de Portugal para o Brasil em 1808, se estabeleceu primeiramente no Paço Real da Praça 15ª, onde anteriormente moravam os vice-reis ou governadores do Brasil colonial.
Museu Nacional de História Natural da Quinta da Boa Vista, antigo palácio de morada da família real brasileira até Dom Pedro II. Posteriormente, um rico comerciante português doou para o rei um casarão palacete erguido por ele em 1803, sobre uma colina que, devido à sua localização, dava uma bela vista para a Baía de Guanabara. Daí o nome, Quinta da Boa Vista. Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II habitaram o local, mas o palácio somente tomou a forma atual, em estilo neoclássico, após reformas e acrescimentos que sucederam, inclusive, com o crescimento de um terceiro andar. Foram muitas interferências sobre o encargo de vários arquitetos ao longo do tempo. Para ler mais, tá. Além deste palácio, existe também o antigo Palácio de Verão da família real, situado em Petrópolis, região montanhosa do estado do Rio de Janeiro. Também o museu é aberto à visitação. Diferentemente do Palácio de Petrópolis, que é um museu imperial, o Palácio de Quinta da Boa Vista abriga o Museu Nacional da História Natural, possuindo um acervo não somente sobre o Brasil, como também do mundo. Em termos de arquitetura, ambos diferem em que o Palácio de Petrópolis é bem mais conservado em termos de arquitetura interna e externa. O Palácio de Petrópolis tem uma aparência bem mais acolhedora e mais acabado. Já o Palácio da Quinta da Boa Vista é mais imponente, porém mais frio. Pelo menos até o ponto onde se pode visitar, não existe referências à mobiliário do Império, nem à antiga morada. Após a proclamação da República, o mobiliário foi retirado. Origens, o primeiro museu. É também chamado de Museu Nacional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também conhecido como Museu da Quinta da Boa Vista. Originalmente, o Museu Nacional foi criado por Dom João VI no ano de 1818, 10 anos após sua chegada no Brasil. Na época era chamado de Museu Real. Entretanto, o primeiro museu brasileiro da história natural foi fundado pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, antes da chegada de Dom João VI. Este museu era conhecido como a Casa dos Pássaros, por ter aves empalhadas, aves estas que foram transferidas para o Museu Real. A primeira sede do Museu Real localizava-se no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Somente após a proclamação da República, o museu mudou suas instalações para o Palácio da Quinta da Boa Vista, o prédio onde ficava o antigo Museu Real, hoje o Museu Nacional. Foi posteriormente ocupado pelo Arquivo Nacional. Pesquisa e desenvolvimento científico. O museu é apenas um local para curiosidades? Algumas pessoas, à primeira vista, podem imaginar que o Museu de História Natural é apenas um local de entretenimento ou uma espécie de local para abrigar um amontado de coisas antigas e curiosas para atrair visitantes em busca de entretenimento. Mas a função de um museu vai muito além de uma mera análise superficial. A criação do Museu Real se volta para estimular o conhecimento científico no Brasil e continua a ser também uma instituição de pesquisa, com vários laboratórios e cursos de pós-graduação. As peças em exposição no museu foram objetos de pesquisa e estudados por diversos departamentos como geologia, antropologia, paleontologia, botância e zoologia. O museu foi incorporado à antiga Universidade do Brasil em 1946, que atualmente é chamada de UFRJ. Instalado também na Quinta da Boa Vista está a Biblioteca do Museu Nacional, em prédio separado, e também uma área de departamento de botânica, chamado Horto Botânico do Museu Nacional, que contém acervos centenários, inúmeras espécies vegetais catalogadas e canteiros ecológicos. Dentro da área do horto estão também instalados laboratórios de botânica e zoologia, pequenas construções de valor histórico e o prédio que abriga a biblioteca do Museu Nacional. Entretanto, esta área parece não estar mais aberta à visitação regular, pelo menos no fim da semana que visitamos em 2009. Talvez existiam dias mais específicos do agendamento para a visitação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peguei na internet aqui o texto. O site, eu não tô com ele o nome aqui agora, mas talvez eu bote na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem triste mesmo o que aconteceu com este museu. Tinha coisas muito legais e eu nunca tive a chance de visitá-lo também.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até a próxima e tchau.